Front-end e back-end, DevOps, UI UX e muito mais aqui no Redcast do Dev Hat. Aê, beleza. Isso. Aprendemos. Aí, Tá, ó, muito ele tempo. vai mandar uma mensagem na DM e tu consegue, tipo, não importa quanta mensagem a gente mande, que na DM vai ter um painelzinho pra tu poder voltar nessa mensagem, tá ligado? E pegar, tipo, Entendi. e parar e tal. Aí tu pode deletar Tá. recording, pode dar download e é isso aí, velho. Sucesso. Maravilha, muito obrigado, Pilo. Tamo junto. Vou ajudar lá o Jack. Tá precisando Vai de lá. ajuda no Git. Foi mal, Jack. Roubar o Pilo de você. Roubei seu Pilo. Tá. Vamos lá, família. Todo mundo vermelho para falar sobre os rolês dos lances e das ibimpocas da parafuseta. Sim. A gente parou no... Não deu uma despertinho, né? Qual falou? Não sei, eu não tava Não foi? aqui antes. Ah, você não tá? Tá. Não, você me deu cargo depois. Essa é a minha primeira vez aqui. Ah, tá bom. Você leu, né? Ali, né? Só Tá. não sei onde paramos. Então vamos ver aqui, ó. Não deu uma despertinho. Isso daqui também é legal. É uma parada foda. Porque tem essas paradas, tipo, que a gente tava falando até semana passada de usar palavra zoada pra ficar fazendo as paradas, tá ligado? Tipo, kill. Eu não gosto nem de kill. Kill pra mim já, tipo, é, sei lá, kill, matar. Não, mano. Finalizar serviço ou alguma coisa do gênero, tá ligado? Esse tipo de palavra não é legal. Hit my shorts, sei lá. Talvez seria alguém chamar, tipo, destruição total do mundo, um evento de clear, tá ligado? É o tipo de coisa que a gente sempre vai ter que evitar. Não sei se vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso que geralmente acontece. Pô, nunca vi isso acontecendo não, mas também não tenho muito tempo assim, né? De ver coisas, tipo, muito tempo programando. Tá. Daqui acho que não tem muito o que tirar. Só acho que fica a parada não usar palavras esquisitas pra definir coisas que são bem claras, tá ligado? Não usar gíria, não usar nada esquisito. Usar sempre aquilo que de fato é quando a gente fala de nomes de métodos. E de variável também, né? Vale ressaltar. Uhum. Isso aqui a gente estava falando quando o Álvaro tá aqui. Não sei se vocês vão lembrar. Que a gente estava falando do bagulho de selecionar uma palavra por conceito, né? O que isso significa? Se a gente tem no nosso projeto o conceito da gente buscar informação, a gente vai usar só a palavra get, ou só a palavra fetch, ou só a palavra retrieve. A gente não pode usar nesse serviço get, no outro retrieve, no outro fetch. Sabe, a consistência da nomenclatura entre vários serviços é muito importante. Isso, inclusive, confunde bastante quando você trabalha em projeto grande, que você não sabe que cada coisa é o quê. Porra, posso falar de verdade, assim, dói. Isso vale também para deleção, tipo, quando a gente usa a palavra delete ou remove, as duas são bem confusas, é complicado da gente entender. Quando a gente fala de listagem, que a gente pode falar, tipo, fetch all, get all ou list, simplesmente. Eu gosto de list, mas é sempre o tipo de coisa que gera confusão e é sempre legal a gente evitar esse tipo de problema de nomenclatura. Essa parada Então, aqui ficou clara? esse negócio do delete com remove é um problemão, né? Tipo, não é, nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está certo. O problema é a gente usar Então, palavras. no Usar as duas contexto palavras nos dois. Não, tipo, no contexto de um projeto, a gente sempre tem que usar a mesma palavra quando ela significa a mesma coisa. Esse é o mais importante. Tipo, dentro do PatchDex Front. Sempre que a gente usar, sei lá, remover item, sempre tem que ser remover item. Não pode ser um lado, um em componente delete remover, o outro lado. Exatamente. Isso que não Tá. pode, isso que gera confusão.
Tá. Uma dor na boca. Não fazer trocadilhos. Eu acho que isso aqui é a mesma coisa, né? Tipo, a gente pode usar insert, append. É a mesma coisa. Eu acho que no anterior ele era o mais brand, agora ele tá falando de uma forma mais específica. Mas sim, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Muito chata, devo dizer, concordo bastante com isso daqui que tá falando. Não sei se todo mundo concorda, mas é um negócio que é muito chato de trabalhar quando você tem vários nomes para as mesmas coisas. Para você se confundir é daqui e ali. É, sim. Tipo o is e o res como prefixo. Não, porque o is e o has eles têm diferença. O is é quando algo é. O has é quando algo tem. Tipo, você pode querer fazer algo quando um usuário é gerente, ou você pode fazer ou você pode usar o has quando um usuário tem filhos. Por exemplo, você pode inverter e colocar um pai, tá ligado? Um is parent, tá ligado? É pai ou é mãe. Mas O o has has, children. ele ou o has children. Tipo, os dois são equivalentes. Mas os dois estão certos. Is, has e should existe. O problema está em outras palavras conceitos. Daí é uma palavra bem comum da gente usar quando a gente fala de declaração, tanto de função quanto de variável também, o que é legal pra caceta. Tá, vamos ver aqui. Ô, Ale, Oi, você pode pode falar. dar um exemplo dessas palavras, conceitos aí? Tipo, que pode causar confusão? É difícil pensar, porque a gente sempre luta pelo certo e não pelo errado, né? Mas, tipo, por exemplo, quando a gente fala de API, a gente pode ter a palavra de... A gente pode ter get e retrieve, a gente pode ter remove ou delete, a gente pode ter list ou get all ou fetch all, a gente pode ter nossa, esses são os que estão mais na minha cabeça, que é onde mais dói, tá ligado? Sim, então, mas eu entendi. Tem outras palavras que a gente usa no contexto do front-end, por exemplo, tem o render coisa e o handle coisa, tá ligado? Essas Aham. duas, mas essas palavras que eu tô falando são palavras, tipo assim, o handle e o render, eles pra mim são parecidos com o que o Murita falou de is e has. São duas palavras que definem uma coisa bem clara quando a gente fala do contexto onde elas estão inseridas, tá ligado? E elas nenhuma das duas estão erradas, porque o render significa DOM, significa elemento, e o handle significa evento. E essa é uma diferença bem interessante da gente falar. Mas não sei se eu respondi sua pergunta, Domingueira. Sim, respondeu claramente. Eu só queria um exemplo, mas você deu muito mais, aí eu entendi muito mais. Volta. Aqui tem uma outra parada falando, né, que é o nomes a partir do domínio da solução. Isso é muito legal. Por quê? Vamos pensar que a gente trabalha num sistema de... Putz, fala um sistema de alguma coisa aí, família, qualquer coisa. Pet 10. Pode ser pet, né? O sistema de pet. Não. O pet, sistema de pet. Estamos lidando com o sistema de pet. Aí vamos supor que em alguns lugares da aplicação a gente usa a palavra pet e em outros lugares da aplicação a gente usa a palavra puppy. Ou a gente usa a palavra friends, tá ligado? Ou a gente usa outras palavras. Tipo, isso é uma coisa foda. Sempre tem que tomar cuidado com palavras que significam meio que a mesma coisa dentro do mesmo conceito. Isso é muito complicado. Isso pode confundir, né? Bastante. Isso que é foda. Então, assim, tipo, sempre usar uma mesma palavra quando a gente fala da mesma coisa. Isso acontece muito em
Em empresa maior, tipo assim, por exemplo, puta, não sei se eu posso falar disso, na verdade. Vamos supor uma loja de roupas. E ela tem um conceito de produto e um conceito de modelo, certo? Certo. Só que aí você descobre que modelo e produto é a mesma coisa. Nada muda a feijoada, tá ligado? Aham. Aí começa a ficar difícil. Por que que a gente tem esses dois conceitos dentro do nosso sistema? Isso daí só gera confusão, porque agora a gente tem dois nomes para uma coisa. Da mesma forma que é ruim ter um nome para duas coisas, é ruim ter dois nomes para uma coisa. Então, sempre evitar isso também. E também sempre tratar os nomes como o que elas são de fato lá no final. A gente não pode tratar uma lista de dados como uma lista de dados, é uma lista de quê? Sempre pensar no que ele está dizendo aqui, é bem verdade. Pensar no domínio da solução. Isso é muito, muito importante. Talvez vocês nunca tenham caído num problema de dor mesmo de leitura de código, mas é realmente um negócio difícil. Não, acho que eu misturei uma coisa com outra, mas é tipo o nome do domínio da solução e nome do domínio do problema, eles não são equivalentes, mas é que assim, tipo, às vezes a gente precisa de nomes diferentes, né? E esse tipo de coisa acontece bastante. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso daí, de às vezes usar um nome de um contexto ou usar um nome de outro contexto. Não sei se tá claro para vocês o que isso quer dizer. Então, Ale, me surgiu uma dúvida, tipo, Boa noite. empresa, assim, um negócio maior, tipo, Hum. você pode dar um exemplo como é feito, igual você falou, tem gente que prefere usar o remove ou o delete, tipo, são as mesmas coisas, mas vai do A mesma coisa. parada é simples. Tem uma Você- documentação que fala isso? Não, você tem que seguir o padrão já existente. Essa Você regra tem é que olhar claríssima. e já Sim. seguir. Sim. Tá, entendi. Exatamente. Sempre. Tá bom. Nunca pode vacilar nisso aí. Eu queria saber se está claro para todo mundo o que é esse nome de contexto do domínio do problema. Tá claro, família? Tá. É o nome, tipo, igual o exemplo do pet. A Não. gente vai O do tratar o pet pet é como a partir pet? do domínio. Do domínio da solução. Eu quero saber se vocês entenderam do domínio do problema. Esse daí é bem importante também. Então, esse aí não. Entendi, não. Tipo, não tem problema você usar certas nomenclaturas que são, tipo, de programador, tá ligado? Por exemplo, vamos supor que no domínio da solução, a gente está falando de uma lista de pets, certo? Aham. Mas dentro do nosso programa, em alguns momentos a gente precisa de um hash map, a gente precisa referenciar esse hash map como que ele é de fato, que no caso é um hash map. E usar talvez um nome de hash map ou talvez um breed factory, tá ligado? Tipo, uma factory de raças. Factory é uma palavra muito bem conhecida dentro da programação, apesar de que a gente não... apesar de que ela não é do domínio do problema em si, mas não é um problema usar esse tipo de nomenclatura. Saca? Inclusive, isso traz outra convenção de nomenclatura que me lembra, que é o... Existe o generate e o factory, né? Você pode ter um pet factory ou um generate pet, tá ligado? Sempre só se atentar à nomenclatura do projeto. Aqui Então tá é a falando... mesma coisa de antes, tipo, só olhar o projeto. Não é. Fala... por exemplo, a gente está falando de nunca usar pet... de nunca usar a palavra pet, tipo, e usar outras palavras junto. Nesse caso, a gente está falando de nunca usar, de que não tem problema usar palavras que são do conhecimento geral de programação.
Não, sim, eu entendi isso. Você A quis minha dizer com pergunta relação a outra parada lá de não gerar. é Tá. as palavras, tipo, de programação, no caso. Sim, entendi. Tá, contexto significativo. Tá, isso aqui tá falando. Não lembro. Pô, a gente leu isso aqui faz 2 semanas já. Acabou, né? Vocês lembram, gente? Tá falando do, tipo, do endereço. Por exemplo, que vai ter uma variável tipo rua, número, bairro, entendeu? Uhum. Não, sim, mas E daí, tipo, os nomes têm que ser. fazer sentido Ah, dentro do é isso. contexto, né? Sim. É isso mesmo. Entendi. Então, isso daqui também é importante, família. Nada de ter sei lá, um pet e aí dentro dele ter quantidade de verduras. Saca? Ai. Não é o tipo de coisa que faz sentido. Exatamente. O faz todo sentido. É exatamente isso. Não pode ter quantidade de verduras no pet. Quantas verduras tem no pet de vocês? 2. Acho que isso daqui. Vocês têm alguma coisa que vocês querem falar sobre isso aqui? Eu acho que eu não sei o que Não, falar, eu não. achei isso bem simples, na verdade. É só não trollar. Já que a gente... É, O de contexto parece um pouco com o de domínio da solução. Ou não? Em um aplicativo fictício. Você tá falando esse aqui, não adicione contexto desnecessário? Ou não? Tá falando do Não. mesmo que a gente tá. Não, de forma geral, assim, adicionar um contexto significativo parece um pouco com o domínio da solução. Sim. A parada que aqui a gente tá falando mais sobre o nível da abstração, tipo, do que você tá usando ser no mesmo nível da abstração do que você tem. Então, tipo assim, se eu tô. Aqui eu tô falando, né? Print guest statics. Tipo, e aí você tem um candidate. Cara, o que um candidate é? Aí você vai descobrir que o candidate ele tem string, ele tem ou todos aqueles dados, tá ligado? E aí ele dá aqui no outro lado o que seria o mais ideal, né? Que no caso seria, tipo, ele tem um candidate ainda, mas ele tem aqui em algum lugar. Não, aquilo lá foi só um exemplo, tá? O que um candidate tem? Tá, vamos ver. O que um candidate tem? Ele tem uma string number, uma string verb e uma string plural modifier. Aí ali ele tem a mesma coisa no outro lado. E isso daqui é só para definir o nome do candidato. Não entendi nada que ele quis dizer isso aqui. A gente pode só concordar que isso aqui não faz sentido? Faz muito tempo que eu li, família. Não queria parar e ler. Eu tô perdido. Calma, Zud. A gente tá falando do livro, pô. Que livro? Aí, Clean Code, pô. sim, justo. Esse aqui eu não lembro, mano. Tipo assim, aqui a gente pode ver. Tipo, tô recebendo uma ligação, mano. Pera aí, gente, rapidinho, já volto. Vai. Caralho, eu tava falando aqui, mutado. Desgraça. Mas, ó, quando a gente fala aqui do bagulho do contexto significativo, a gente consegue ver que ele criou várias funções para cada coisa. E a gente há de concordar que
que essa função ela fica melhor, que essa classe, no caso, né, ela fica melhor quando a gente tem mais funções fazendo cada uma das coisas. Alô, Domingueira. Sabe aquele seu PR lá, aquela função que eu odiei? Aí, ó. E o Domingueira não tá. F. Mas enfim, é isso aí, tá ligado? É o próximo Pô. F Domingueira. Funções de responsabilidade única, né? Sim. Porque o que acontece? Agora a gente tem várias funçõezinhas e cada uma das funções fazem uma coisa bem definida. Então, o contexto de cada uma das coisas que a gente estiver fazendo faz sentido. Que no caso não. Tipo, fica muito confuso você ler lá na listagem 2.1, tá ligado? Essa é a dor. É aí que dói. Aí vamos pro último assunto. Mentira. O último assunto deste capítulo. E a gente vai pro capítulo que a gente leu semana passada. Ai, que bom. Que é o adicionar. Não adicione contexto desnecessário. Ele tem uma listagem aqui? Eu não lembro disso aqui. Tem, só tem a... O Gas Station GSG seria uma péssima ideia adicionar. Ah, tá. Isso aí, tipo. Ele tá falando. Você sabe qual é o caso legal disso aqui? Por exemplo, quando eu gosto de escrever uma classe, eu escrevo ela, é uma classe user. Aí você escreve o método dessa classe e chama esse método de getUser. Pô, não precisa falar que é getUser, porque afinal de contas, família, a gente já está dentro da classe user. Se você precisar especificar, você vai especificar o que não é do user. Você vai falar getName, por exemplo, aí faz sentido, porque você não sabe o que vai, porque você está especificando o que você vai ganhar. Mas evitar contextos desnecessários nos nomes das variáveis e nos métodos e no tudo mais que for. Isso fica claro para todo mundo o que a gente está falando? Fica assim. Sim. Então, maravilha. Então, finalmente chegamos no nosso capítulo que a gente leu essa semana que passou agora. Na verdade, essas 2 semanas, né? Porque afinal de contas teve feriado na sexta. Mas enfim. Vamos lá. O que vocês acharam desse capítulo a propósito? Ficou claro para vocês o que estava acontecendo no capítulo? Foi maneiro? Foi maneiro. Achei ele Ajudou melhorzinho. bastante. Eu teve uma parada que eu me incomodei bastante lendo esse capítulo, porque assim, o Robert Martin, ele é muito orientação objeto, né? E a gente tá falando de função. Se a gente mostra esse capítulo aqui para uma pessoa que gosta de funcional, ela vai ter vontade de dar um tiro no livro. Mas, de qualquer forma, tem coisas aqui que a gente consegue extrair, mas eu devo dizer que teve coisas aqui que eu não concordei, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode começar a falar mesmo é sobre essa primeira parte aqui na página 34, que é pequenas. Tá claro para todo mundo por que a gente sempre tem que ter funções pequenas? Ou não? Eu acho que tem Sim. a ver com o objetivo da função. Ela fazer uma coisa só. Eu também tenho na cabeça. Eu não li o livro, tá? Eu posso opinar aqui sem ter lido o livro. Pode. Eu acho que é essa a ideia mesmo, né? A função ela tem que fazer uma única coisa. E ela tem que, tipo assim, uma função ser pequena traz também a ideia de que provavelmente ela tá só fazendo uma coisa. Mas assim, não vamos ser preciosistas, tá? Uma função, ela pode ter... Eu vou falar no máximo... Cara, não sei. Eu acho que depende. Eu vou dizer que existe função que pode ser grande, mas na maioria dos casos a gente vai ter funções que são pequenininhas. Se a gente for seguir essa premissa, por exemplo, cadê o Domingueira? Eu revisei o PR dele esses dias, caralho. Tá fresco na minha cabeça. Demorei pra caralho pra revisar aquela merda. Que isso, pô? Tava tão ruim assim? Voltei. Não! Domingueira. Oi. Não, é que demorou muito porque tinha muita coisa. Mano, os PR do PET estão vindo, tipo, cada PR vem com 18 arquivos, mano. Não sei o que tá acontecendo. Então, eu tô pensando em gravar um vídeo ali. Desculpa fugir um pouco do assunto do livro, mas eu tô pensando em gravar um vídeo, tipo, explicando a linha de raciocínio que o pessoal tem que ter para desenvolver os
os componentes. Eu acho muito legal se você fizer isso, mano. É um vídeo com thumb, inclusive, igual aquele do Piro, que também é um vídeo com thumb. Eu fiz isso pro Arend e, tipo assim, o componente dele, sei lá, melhorou, sei lá, 300%, tá ligado? Na Pô, legibilidade. maravilha. Então esse é o esquema. Esse é o esquema. Então, ô Domingueiro, tô falando de você. Sabe aquela sua função lá, o set value? Aham. Sabe a descrição aqui do Uncle Bob de pequenas? Colocar pequenas? Funções pequenas? Aquela função não é pequena. Aí, ó. Viu, Diogo? Mas você tá querendo, tipo, quantificar? Então, o que para você seria uma função pequena? Tipo, em termos de linhas, né? Que eu imagino que é o que você tá falando. Eu acho que a gente não trata exceção dentro de uma função. Acho que isso é uma parada importante. Ah, sim, Tipo não. assim, Faz sentido. a gente, tipo, divide. Saca? Mas daí Tem- cria uma outra função para Tem exceção? um handler para aquela função. Quer dizer Sim, isso. eu vou Existe- falar na perspectiva de. Pode falar, meu tá. Não, eu ia falar, falar, tipo, a questão do early return, né? Que já é falhar rápido e aí depois trata no corpo dela. Sim, é que nesse caso não é bem isso. Nesse caso é assim, vamos supor que você tem vamos supor que você tem a função de set value e você tem um tratamento diferente para quando o valor é nulo de para quando o valor é alguma coisa de fato, tá ligado? Você não faz os dois casos dentro da mesma função. Você pode ter a função set value e você pode ter dois handlers diferentes. Que aí você tem, em um caso, o set value de quando é empty e o outro quando é alguma coisa. E aí você tem outras duas funções menores que lidam com esses casos. Para evitar que você tenha uma função muito grande. E você segmenta os escopos, tá ligado? Sim, eu concordo completamente, tá, Lê? Eu não sei se Ok. na hora que eu tava fazendo foi preguiça ou o que foi, tá? Porque eu Não, fiquei ô, umas Diogo, 4 horas. Não, pô, relaxa. A nossa discordância não é nem naquela parada. A nossa discordância é no nu. O nu é a nossa discordância. Mas a gente fala disso em outro momento, inclusive, porque eu vou comer depois daqui morrendo de fome. Agora, em relação ao tamanho da função, ali você faria o que eu tinha falado, né? Você separaria em dois métodos. Sim. E ainda essa invocação do segundo método, que é por causa do null, você ainda deixaria no set value ou não? Eu não sei, eu preciso sentar. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que eu não sei. Eu não tô pensando nesse código em específico. Ok. Mas, assim, é que senão eu vou me perder, mano. Minha mente Sim, não, trabalha com beleza. single thread, tá ligado? É foda. Mas, gente, assim, função pequena, todo mundo entende o porquê. Uhum. Tá claro. Eu, pelo menos. Se vier alguém aqui Sim, defender sim. função de 100 linha, vai tomar um tapa. Eu acho que aqui vale a gente trazer algumas coisas. Eu vou falar uma máxima. Não existe componente com mais de... Eu vou falar componente React, tá? Não existe componente React com mais de 150 linhas. Não existe componente Vue com mais de 200. Eu acho que não existe componente do Django.js com mais de 200 também. Tô louco. Que mais? E assim, eu tô fazendo a alteração da quantidade de linhas baseado por framework, tá? Então, ó, o negócio tá azeitado. Por quê? Porque seu componente é muito grande, certeza que tem alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa esquisita acontecendo. Certo? Pode dividir em outro, no caso. Exatamente. Que foi o que você fez, Domingueira. Inclusive, parabéns. Parabéns, Domingo. Parabéns, Diogo. É isso. Foi eu. Entendi, tá bom. Vamos lá. Blocos e indentação. Cara, isso aqui eu não sei se eu concordo com o senhor Uncle Bob, não, tá? Ele fala que você só pode ter uma linha dentro de um if, ou dentro de um while, ou dentro de um else. E isso seria resolvido se a gente tivesse uma função, né? Você tem lá um if batata, aí você coloca, sei lá, a função chama, acabou. Seria uma coisa só assim. Mas eu não sei se isso faz sentido, porque você começa a gerar muita granularização, e granularização demais também é chato, sabe?
Pô, você vai fazer um if super simples, você não pode, porque tem que criar uma função pra essa porra, tá ligado? Exato. Não acho que existe essa necessidade. Às vezes o negócio é mais de uma linha, mas você bate o olho e sabe o que é que tá acontecendo ali. Exato, sabe? Um while, nossa, eu acho que o while é um caso maior ainda, tá ligado? Porque o while tem uma outra pior, né? Porque o while, ainda por cima, se você separar de uma função, você não vai conseguir finalizar o método, né? Porque pensa, eu tô numa função, tá rodando o while, aí eu coloco que esse while chama uma função. Mas pera, como que eu vou resetar meu while pra conversa? Já não é uma linha. Não concordo com isso Não aqui, dá pra não. você dar um break lá dentro da função, né? Saca? Meio bizarro, tá ligado? Não gosto, não concordo, não estou compactuando com isso. Concordo que a gente pode tentar melhorar as paradas, mas eu acho que até a função dentro, eu acho que até o código dentro de um while é interessante, porque faz as coisas ficarem mais claras do que está sendo feito todas as vezes ali dentro daquele fluxo. Não vou falar que vou defender whiles de 1000 linhas, mas eu acho que a gente consegue, não precisa ser uma. Uma eu discordo. Alguém tem opiniões aí sobre? Eu não gostei. Acho que a minha única opinião é. O Switch? Switch é que Switch tá. Mano, Eu sou defensor pior, do né? Switch. Switch não é bom. Por que você defende Switch? Eu gosto do Switch, pô. É massa ele. Ale, Você fala aí qual- sabe o que eu descobri, Ale? Ah. O Switch, ele é mais rápido do que você fazer uma hash table. Como assim? Impossível. É mais rápido. Aí O Switch é massa. Se ele tiver dentro de uma função, aí Mas uma parada é uma performance muito Já pequena, retorna. tá? É quase irrelevante, Ale. Porra, isso devo dizer que fiquei impressionado. O bagulho do Switch que você falou, o Morita, é uma parada que ele até cita aqui num momento mais pra frente. Mas, pô, é deveras uma situação. Porque o Switch, sim. ele pode escalar muito e ficar meio... Tem que usar Mas tudo bem, ainda não estamos falando de Switch. É, isso aí. Beleza, aí podemos concordar. Isso daqui, né? Faça apenas uma coisa por função. Agora eu vou perguntar, todo mundo sabe o que é uma coisa e não duas? O que é uma coisa? Isso que é duro. Resolver um Eu problema. imagino que é de um único contexto, né? Alguém ia falar alguma coisa? Depende. A questão da validação. Se ela for para validar uma coisa que a função vai fazer, aí se torna um adicional para a função? Se ela tiver um if, você fala? Por exemplo? Isso, se a Ou não? função precisar dessa validação antes de. Mas aí muda para. Isso, o livro, inclusive, ele fala sobre isso, falando justamente que isso é um caso claro de que a função faz mais de uma coisa, né? Mas vamos por partes. Tipo, uma coisa Você pode validar antes de entrar na função, né? Tipo, isso também é uma parada bastante importante. Aqui na página 37 tem uma seção que eu gosto bastante, que eu acho que ela traduz bem essa definição de O que é uma coisa? Queremos poder... Não, pera. É isso aqui? Ai, será que eu não grifei? Não. É aqui, ó. Uma função fazendo uma ou duas ou três coisas. Podemos escrever uma função como um breve parágrafo. Então, para fazer alguma coisa, fazemos tal coisa e finalizamos com tal parada. Se a gente tiver Então é assim, por exemplo, para fazer uma vitamina, pegamos as frutas, colocamos no liquidificador e servimos. Fiz uma vitamina. Para fazer uma vitamina, não é
para fazer uma vitamina, pegamos as frutas, atendemos a porta caso toque a campainha, batemos as frutas no liquidificador e aí servimos. Percebe que estou fazendo duas coisas, não uma só? É esse o conceito que ele traz aqui na página 36. E eu acho que isso é um jeito legal da gente entender a parada. Você sempre vai se perguntar, eu acho que talvez é sempre ver se a gente não desviou, é o que o Diogo falou, né? Sempre ver se a gente não desviou do nosso objetivo principal quando a gente estava falando de fazer uma coisa, tá ligado? Eu vou filtrar a parada. Mas aí eu tô filtrando a parada, tô adicionando em 3 tipos de objetos diferentes de segmentação, tô fazendo mais coisas, tá ligado? Inclusive, é por isso que filter geralmente tem que ser filter by. Porque se você for só filter, caralho, mano, ferrou. Filtrou o quê? Como? Tá ligado? Filtrar tudo. Aí aqui ele fala sessões dentro de funções. Não lembro disso aqui. Alguém lembra? Senão a gente pula. Eu não tô lembrado não disso aí. Tá. Isso daqui é o bagulho que a gente estava falando, né? Um nível de abstração por função. Então, a nossa função vai abstrair apenas aquilo. A gente não vai ter mais contexto dentro daquela função, além do que aquela função de fato precisa. Tá? Quando a gente for falar, por exemplo, de um back-end, né? Vamos lá, a gente está numa função no back-end que ela vai receber... Porra, eu não faço ideia, eu não sei abstrair no back, cara. No seu back. Desgraça. No back você vai fazer uma query. Vamos lá, vai. Vamos supor que é uma função, essa função faz uma query e ela tem que retornar a resposta dessa query. Essa função ela não vai poder verificar se existe algum pet com um nome maior do que tanto, tá ligado? Isso não faz parte dessa função. Essa função, ela só verifica, ela só pega os pets do banco. Fora isso, é outra coisa. Certo? Certo. Ler o código de cima para baixo de forma decrescente, tá? Isso daí é tipo... Isso daqui é uma parada que vem muito dentro daquilo lá que eu falei que eu gosto muito dessa citação, né? Do... Caralho, cadê essa bosta? Aqui, do Gradbock, né? Um código limpo é simples e direto. E ele é tão bem escrito quanto uma prosa... É tão bem legível quanto uma prosa bem escrita. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? O código lindo de cima para baixo em regra decrescente. Então, tipo assim, para fazer tal coisa, tipo, para abrir a modal, eu verifico se a modal está aberta e se ela já estiver, eu abro uma outra por cima dela. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Você sempre vai ler, você sempre, tipo, é muito importante isso, eu sempre me atento a isso, tipo, sempre tentar fazer as funções serem legíveis de uma forma legível, não de uma forma tipo, esquisita, tá ligado? Quanto mais a gente conseguir trazer pra linguagem natural, melhor fica a leitura das paradas. É uma parada assim pra gente se atentar. Aqui ele fala do switch, que aí volta no Muritá. O Muritá, que ele é o defensor do switch. Eu não gosto do switch, mas tem linguagem que não tem como correr. Né? Vai ter que usar switch e acabou. Então, a gente tem que aprender a usar ele. O que o Morita falou encaixa muito com o que está aqui no livro, né? Que é, tipo, sempre colocar o switch dentro de uma função e aí deixa ele lá, tá tudo certo. Ainda não gosto muito, devo dizer, tá? Eu prefiro uma lista de objetos porque ela é mais dinâmica. Um switch é mocado, não tem como você adicionar mais coisa ou tirar coisa programaticamente. Mas vamos aceitar, né? Mas lembrem-se, switch não é muito recomendado. Inclusive, switch tem regras de lint para você não deixar a switch passar. Então... Caramba! Então o switch é bem hateado. Certo? Nomes descritivos. O que é um nome descritivo, família? Ele descreve bem o que a função está fazendo? Será?
Se eu tiver um nome falando ir no mercado comprar pão, dar um soco na caixa. Mas daí já cai no conceito que a função tá fazendo mais de uma coisa, né? É verdade, eu não estou só indo no mercado comprar pão. Exato. Tudo bem. Mas o que você tinha dito, Domingueira? Sobre. Sobre essa parada, mano, do nome descritivo? E descreve bem o que a função tá fazendo, não? Exatamente. E aí tem uma parada que é muito importante nessa bagaça aqui. Eu tenho até grifado isso aqui, ó. Não tenha medo de criar nomes extensos, pois eles são melhores do que pequenos e enigmáticos. Um nome longo e descritivo é melhor do que um comentário extenso e descritivo. É muito melhor sempre ter nomes bem descritivos. Ah, isso significa que a lei que eu tenho que escrever sempre nome grande? Não. O que eu tô falando é que se você não consegue escrever bem, descrever, né, bem o que você quer fazer com aquela função, aí você entrou em uma situação em que é muito melhor você ter um nome grande e descritivo do que um nome pequeno que não diz porra nenhuma. Claro, para todo mundo. Não tem um nome muito grande, não. Às vezes a gente não precisa, mas às vezes a gente precisa, sabe? Por exemplo, às vezes a gente precisa. Às vezes você tem tipo um nome de método que é uma bosta esse nome, mas ele descreve muito bem o que tá fazendo. Por exemplo, choose between X e Y, tá ligado? E aí, no caso, ele descreve, tipo assim, choose between tipo, sei lá, manager e employee, tá ligado? É uma puta do nome função grande, tá ligado? Uhum. Mas a gente sabendo muito bem o que ele faz. Menor do que, tipo, sei lá, como você chama? Como que você nomearia de uma outra forma uma função que separa managers e employees? Como você nomearia ela de outra forma que não seja choose between, ou separate between, ou filter between, tá ligado? Tipo, Separate roles. Selected employee. mas aí. Mas aí vocês estão mudando o que a função retornaria, né? Tipo, o Zold que ele deixou no aberto e você deixou em um escopo só. Pode ser que seja válido, talvez, para implementação em Ethereum Refactor, pode ser. Mas pode ser que a função faça exatamente. Ela separe só esses dois. E se tiver qualquer outra coisa, ela só ignora. Tá ligado? E ela não retorna apenas um. Aí que vocês trouxeram é legal. Porque muda um pouco a abstração. Mas quando a gente fala de uma coisa só, tipo, selecionar um ou separar os dois e acabou. E se é isso que a função faz, os nomes que vocês não encaixam muito bem. Não roda. Teve uma parada aqui que eu selecionei em sua homenagem, Domingueira. Aqui no parâmetros de funções. Não, mentira, não é em sua homenagem, não. Acho que é na sua homenagem ao próximo. Isso. Na sua homenagem ao próximo mesmo. Domingueira. Aqui. Antes... Pode falar. Alô? Não, só dar um alt-tab aqui. Antes da gente ir para os parâmetros de função. Às vezes, quando eu estou codando, eu coloco um nome bastante genérico, só para me fazer a lógica, e depois eu vou para nomear, porque eu acho um trampo enorme nomear, sabe? Não, mas Às você vezes tá falta corretíssimo. Não, mas você tá certíssimo, até porque enquanto você tá codando, aquela função que fazia XPTO, ela pode mudar o que ela faz, você pode ter ideias melhores. Quando a gente fala de... Isso daqui que você trouxe é legal, hein, Murita? Quando a gente fala de leitura de código, família, a gente está falando de entrega final. Entrega final, assim, PR, quando você for abrir o PR, tem que estar tudo bem escrito e tal. Mas no durante, enquanto você tá lá codando, segue o seu fluxo, tá ligado? Coloca um nome get batata frita, sabe? Só para você ir pensando na lógica. E aí você vai maturando os nomes, tá? Bem levantado. Mais alguma coisa antes da gente ir para os parâmetros, família? Não, acho que tá legal. Beleza. Aqui nos parâmetros, eu selecionei uma parte, que é os parâmetros são mais difíceis ainda a partir de um ponto de vista de testes. Imagine a dificuldade de escrever todos os casos de teste para se identificar
de que todas as várias combinações de parâmetros funcionem adequadamente. Se não houver parâmetro, essa tarefa é simples. Se houver um, não é tão difícil assim. Com 2, a situação fica um pouco mais desafiadora. Com mais de 2, pode ser desencorajador testar cada combinação de valores apropriados. Tá claro para vocês o que esse pedaço quer dizer? O que esse parágrafo? É um parágrafo, né? Tá claro para vocês o que é? Basicamente, quanto mais parâmetros você tem, mais a complexidade vai aumentando, exponencialmente, né? Porque você vai ter que testar cada combinação. Então, vamos supor que um parâmetro você receba tipo A, só A. Aí ele pode ser, o A não vem valor e o A vem valor. Só essas duas possibilidades. Um exemplo. Aí depois tem o B. Aí depois você pega, o A ele tem valor, o B não tem. Aí depois o A tem valor, o B tem. Aí depois o A não tem valor, o B não tem. Depois o A não tem valor e o B também. E o B tem. Aí, tipo, já vai pro 3, aí, tipo, já são 9 possibilidades. E isso vai aumentando exponencialmente. É isso aí. E isso, quando a gente fala de teste, a gente tá falando de teste mesmo, teste de software, tá? Então, assim, funções com muitos parâmetros geram mais dificuldade na hora de testar. E isso é um saco. É o tipo de coisa que a gente tem que, tipo, se atentar muito para não deixar acontecer. Às vezes você vai precisar de funções com mais parâmetros, afinal de contas a gente não usa orientação objeto, e o Uncle Bob usa orientação objeto muito na vida dele. Não. Mas, de qualquer forma, evitar quantidades de parâmetros é bom. Agora, as pessoas que defendem funcional estão rolando nas suas camas. Mas É muito bom, tá? Então, tá vendo? Tá todo mundo rolando na cama, mas de qualquer forma, muito parâmetro gera isso daqui. No Pode falar? funcional, eu não sei se em todo funcional, né? Mas o que eu vi de Elixir, por exemplo, as funções elas são separadas, inclusive em quantidade de parâmetros, um negócio assim. Tipo, você pode ter o mesmo nome de função, mas se em uma tem um parâmetro só e na outra tem dois parâmetros, aí já são funções diferentes. Um negócio assim. É bem interessante. É verdade, tá um negócio assim mesmo. Isso daí é sobrecarga de método. Isso não existe no JavaScript. Dá para usar isso no TypeScript, mas não dá para usar da forma convencional que a gente usa, é um saco. Se vocês não conhecem sobrecarga de método, é bem interessante. Eu acho bem legal. Só que, de qualquer forma, nessa parada que o Zold falou, ainda cai nesse problema, porque você tem que testar todas as possibilidades de parâmetro da função. Ou seja, tem muitos casos de teste para testar. No caso, tem que testar todas as funções. Porque cada uma... não, todas elas são a mesma função. São a mesma função, todas elas. Mas você tem que testar todas as possibilidades dessa função. Tipo, todas as, sei lá, se tem 3 parâmetros, você tem que testar todas as 9 possibilidades dessa Isso função, se for um booleano, né? E se for um booleano, se for mais coisa, aí piora. Eu acho que o REST Parameter veio mais pra tentar flexibilizar essa parada, não foi não? Não, na verdade é para quando você tem N parâmetros. Essa é a fita. Quando você tem N parâmetros, aí você precisa do REST Parameter, senão não tem o que fazer. Ou você recebe um array, que era o jeito antes. Mas enfim, aí é outra história. Formas monads comuns, né? Aqui ele tá falando que tipo, tem alguns tipos de funções que ter um parâmetro é ok. No nosso caso, seria tipo, sei lá. Acho que tem um legal que, tipo, append, né? Você tem um elemento HTML.append. Pô, vai adicionar no HTML, tá claro, tá óbvio. E aí ele recebe o parâmetro justamente o elemento que você vai dar o append. Pô, tá tudo bem. Inclusive, isso aqui não é na pedra, né? Tem função que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, enfim. React, na verdade, não passa de uma função gigante com uma paulada de parâmetros, mas essa é a fita, né? Aí tem uma parada aqui que tá. Essa daqui que tá sublinhada em sua homenagem, Domingueira. Está aí, Domingueira. Qual? Ó, vou ler aqui, ó. Parte do parâmetros lógicos. Passar um booleano para uma função é certamente uma prática horrível, pois ele complica
imediatamente a assinatura do método, mostrando explicitamente que essa função faz mais de uma coisa. Ela faz uma coisa se for verdadeiro e outra coisa se for falso. Por causa daquela função lá que, pelo visto, quem fez foi o Diogo. Não. Mas... Aí, então, homenagem ao Diogo. Então tá, homenagem ao Diogo. Mas tem também aquela lá do placeholder, hein? Ó. Tá, essa daí eu citei pro Domingueiro o tempo todo que deveria se separar, mas como a lógica já tava assim, eu simplesmente mantive ela. Só arrumei algumas coisas. Aí, ó. Aí, Domingueira. F. Tururu. Cadê? Cadê? Obrigado, meu amigo Domingueiro, tá? Então, assim, gente, tipo, nada de mandar booleano pra dentro de função, a menos que seja estritamente necessário. Isso é uma prática a se evitar de verdade, tá? Eu não sei dizer o quanto eu faço isso, eu acho que eu não faço tanto, mas eu posso estar errado. De qualquer forma, é uma coisa pra gente evitar bastante. Evitar problemas de função. Funções díades. Tá todo mundo claro o que é uma mônade? Um parâmetro. É uma função com um parâmetro. Maravilha. Funções díades. Aqui ele está falando que ela gera mais complexidade, né? Mas beleza, vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso aqui? Acho que não, acho que é isso mesmo. Oi. Assim, no fim do dia, existem casos em que existe a função díade, mas a gente pode, tipo, talvez colocar ela como parâmetro de uma... No caso, ele usa uma classe, mas pode ser um componente ou pode ser um conceito, só um objeto, né? No caso, objeto, beleza. Mas ainda é uma coisa que tá bem de boa, né? Tipo, não tem grandes problemas. Funções díades, todo mundo tá acostumado. Por exemplo, você tem um ícone, um componente que tem um caractere antes e um caractere no final. Pronto, você tem uma função díade. Pra você mandar... Na verdade, ela é tríade, né? Tem o texto, o caractere antes e o caractere depois, né? Não tem o que fazer. Beleza. Função tríade. Tem alguém que quer falar alguma coisa sobre a função tríade? Aqui eu não sei muito o que falar dessas paradas. Elas existem. Eu não vejo elas como um problema muito grande. Não vou falar também que elas são super recomendadas e que elas devem existir à torta e à direita. Mas, entretanto, porém, todavia, a parada é que assim, como a gente trabalha no JavaScript é meio funcional, cara, não tem, no caso, o Attila, ele trabalha no Go, que eu não sei se é funcional, ele é, sei lá, ele é o Go. Legal. Só que, tipo, de qualquer forma, tipo, é muito fácil de você ter funções com mais parâmetros, tá ligado? Claro, eu não vou falar saiam tacando parâmetro em tudo, mas, porra, vai acontecer, tá ligado? Dentro da nossa realidade de JavaScript, tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Mas é uma função com 10 parâmetros. Não, 10 parâmetros aí, você tá de sacanagem. Já né? é um componente. É. Aqui ele cita no objeto como parâmetro, né? Se você está precisando mandar muito parâmetro, talvez seja o esquema de você ter uma outra classe. No caso do front-end, poderia ser um objeto, poderia ser talvez um componente, dependendo do contexto que a gente está falando. E isso eu concordo, isso reforça o conceito de que, tipo, às vezes você está colocando tanto parâmetro, vamos colocar em um componente, tá colocando tanto parâmetro no componente, que na verdade são 3 componentes lá, tá ligado? É que você não quis pôr, mas são 3, entende? Essa é a parada. Eu vejo isso em componente de tabela. Porque, tipo, em vez de você ter lá os campos do componente, sei lá, colunas, linhas, header, sei lá. Aí você só coloca um data. Só tem uma props com um data e você passa o dado como um objeto. Né? É isso aí. Porque é muito parâmetro, senão o negócio vai ficar um linguição gigante. E muito parâmetro opcional também, né? Vale dizer. Tá. Listas como parâmetros. Oi. Daqui acho que é bem ok, né? A gente tá falando de lista, a gente tá falando de tipo array, mandar array como parâmetro. Não tem muito o que dizer disso aí. Onde é que tá isso? Não.
Ué, listas como parâmetros. Que página? É o título. 43. Ih, Talvez minha 43. versão é muito antiga. Talvez a minha versão é muito antiga. O meu Desculpa. tá evite efeitos colaterais. Nossa, mudou É, bastante. muito bem. Inclusive, eu tô percebendo aqui que de uma página para outra, da página Funções Dia de Expressa e Efeitos Colaterais, tá faltando a página 42. É a 41. É verdade, não tem. É, o cara esqueceu de escanear, velho. Ó. Como assim? Você tem o livro original, Murita? Uai, o Murita tem? Ah, é foda. Não, ele tem. Você também tem, né, Eu Zold? esqueci na gráfica, pô, tô falando. O cara foi tirar xerox. Pior ainda. Eu Caramba, acho que família. Eu baixei até o Os inglês. Né? Será que o inglês? Deixa eu ver. Não sei se eu tô com ele aqui. Não tô com ele aqui. Cara, é assim, pelo que eu tô vendo, parece que o livro de vocês está sem uma página. Da biblioteca. Que duríssimo. Pois, cadê? Ó, aí tem aqui, ó, lista. Aqui tem falando lista como parâmetro e verbos palavras-chave. Que a gente volta naquilo lá que a gente já tinha falado, né? Palavras esperadas, palavras importantes, palavras a serem usadas em contextos esperados. E aí pode ficar um pouco complicado, certo? Uhum. Eu não acho que tem muito o que falar sobre o verbo palavra-chave também. Evitar efeito colateral. Cara, isso aqui é muito importante. Todo mundo sabe do que isso aqui tá falando, né? Isso aí é sobre funções puras? Sim. Imutabilidade. É que no caso do front-end é muito difícil. Não é muito difícil, mas existem os casos que a gente espera efeito colateral e os casos que não. Acho que essa é a maior parada. Por exemplo, no front você pode esperar receber uma função que faz... Deixa eu ver. Pode esperar uma função que faz um filtro, certo? Só que se essa função iniciar uma sessão, peraí, aí ficou esquisito, tá ligado? Sempre evitar efeito colateral quando possível. Sempre é possível, Ale. Não é. A gente trabalha no front, tá? Desgraça do set state. Tem que setar a desgraça do estado, que é global dentro do componente, tá ligado? Uhum. Aí fica difícil. Não tem o que fazer. Mas, só se a gente chora, né? Então, assim, nesse contexto, evitar efeito colateral é enquanto for possível. Saca? Não ficar alterando o objeto global, não fazer coisas além do que o método diz que faz. Isso também é muito importante, que no caso é exatamente isso que está acontecendo, né? Porque ele tem um cara que se chama check password, mas ele inicia a sessão. E aí a gente tem um problema. Pô, essa função está fazendo duas coisas, sabe? E ela está fazendo uma coisa que é muito grande, porque ela pode finalizar a sessão atual. Então, é uma função que você não vai chamar em qualquer lugar, mas ela gera esse efeito colateral que a gente quer evitar. Certo? Tá claro para todo mundo que é um efeito colateral. Todo mundo nunca mais vai fazer efeito colateral na vida, né? Boa. 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 Aqui tá falando dos parâmetros de saída e de entrada. Não sei se concordam. O que vocês acham? Pera. E família, eu acho que todo mundo já fritou. Vamos considerar isso aqui por Voltei. completo? Nossa, Estamos desse jeito mesmo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Para a semana que vem, a gente não lê e a gente continua a partir da 45. A gente vai ter que tentar achar o ritmo do grupo, hein? Porque tá difícil. A gente nunca tá conseguindo terminar o capítulo. Porque, pô, esse capítulo falta ainda... Falta 7 páginas. E a gente leva, acho que meia hora para cada 5 páginas, tá ligado? E a gente já tá frito, pô. O que vocês acham? A gente continua a semana que vem? Ou vocês preferem, sei lá, segunda-feira a gente se reúne de novo? pra mim tanto faz.
O que vocês acham? Se a gente se reunir segunda-feira. Segunda. Pode ser. Segunda-feira é no mesmo horário, que a gente fala do resto que falta. Pode ser. Tá. Falta 7 páginas? Tá. Tá, Aí então na beleza, segunda família. a gente. Então, ó, pra segunda, a gente não tem que ler. Mas, Sexta tem. pra sexta, tem que terminar o capítulo 4, tá? Beleza. Capítulo 4 Beleza. vai até a página. Tem que anotar. Aqui, 458. 4 vai ser rápido, né? Só não escreva. Tô brincando. É até a página 74, tá? Vai ser da 53 a 74. É 20 paginazinhas. Certo? Show. Mas lembrem-se, segunda-feira vamos voltar a falar do capítulo 3. Ale, você É, tá Ale. na segunda à noite? Segunda, à noite não. Tá. Tenho certeza. Fica tranquilo. Pode falar, Domingueira. Então, é que eu não tava aqui. Você pode voltar aqui nos efeitos colaterais? Evite efeitos colaterais. É que eu lembro quando eu tava lendo, eu fiquei meio boiando nessa parte. Você não sabe o que é um efeito colateral? Sim, é quando causa um efeito por causa de outra coisa. Exatamente. Então, assim, dentro do nosso front-end, vamos pensar assim, a gente sempre vai acabar tendo um efeito colateral aqui e outro ali. No back tem muito menos. Por que o front tem efeito colateral? Porque as nossas funções, elas acabam elas têm que ter efeito colateral, sabe? Mas a gente vai evitar ao máximo. Por exemplo, o que é um efeito colateral? Porra, um set state já é um efeito colateral, tá ligado? Isso que é foda. Ah, Mas, enquanto a gente puder evitar efeito colateral, a gente vai evitar. Por exemplo, se a gente tem uma função que fala que filtra alguma coisa, a gente vai filtrar alguma coisa, tá ligado? A gente não vai dar um set state, tá ligado? A menos que esse filtro seja um filtro dentro do componente que filtra da UI, tá ligado? Mas fora isso, a gente tem um filtro dentro de um reducer, por exemplo. Porra, ele não pode setar alguma coisa na UI. Ele vai só fazer aquilo, tá ligado? Aí ele vai alterar a história. Aí a história escuta aquela porra que foda-se. Aí é outra história, tá ligado? Mas dentro do escopo pequeno da função, a gente tem que tomar esse cuidado. Ficou claro? sim. Bom, gente, então é isso. Muito thank you pela presença de vós. Você ouviu o Hatchcast, o seu podcast de tecnologia. Siga nossas redes sociais. Fique ligado para os próximos episódios e até a próxima.